Continuando com as nossas conversas, hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência no serviço militar. Você lembra que da última vez que nós estávamos conversando aqui, eu falei sobre quando eu voltei dos Estados Unidos, que quase que eu ia lá para o Corpo de Fuzileiros Navais Americanos, não fui, tá? Cheguei aqui no Brasil, passei um tempo, um intervalo esperando me apresentar e finalmente me apresentei para servir o Exército. Engraçado é que na época, alguns parentes meus estavam doidos para mim, ninguém queria que eu servisse o Exército, absurdo, para que servir o Exército, esse negócio é muito ruim. Havia um clima, havia uma imagem muito deteriorada de que servir o Exército era uma coisa ruim para o jovem. E na realidade não é. Tentaram de todas as maneiras me botar em algum lugar mais suave. Eu cheguei até a ser entrevistado por um oficial general, que iria me deixar lá trabalhando com ele como uma espécie de um ajudante de ordem, estafeta, sei lá o quê. E aí eu queria ir para a tropa de qualquer maneira e realmente foi isso que eu fiz. Mas como ele não podia me botar na tropa por alguma razão de data de incorporação, eu terminei indo fazer o meu serviço militar no posto 6, lá na COIS 1, a Artilharia de Costa da 1ª Região Militar. Que eu também não gostava muito porque era uma tropa mais ou menos, né? Não era aquela tropa que eu estava querendo, tá? E aí tudo que era curso que aparecia, eu ia fazer, tá? Parecia vamos aprender a dirigir caminhão, eu ia. Aprender a mexer com metralhadora, eu ia. Um dos cursos que apareceu foi quem é que quer fazer o curso para ser cabo? Aí eu fui e tirei de letra esse curso, fiquei em 6º lugar no grupo, eram 200 e tantos candidatos lá, tirei muito rápido, porque foi uma experiência interessante. Eu fiquei servindo no 8º, lá no Leblon. Hoje em dia aquilo virou um quartel da PM, mas era um negócio interessante, tirar serviço ali e tal. Como eu já falava inglês, eu falei para vocês que eu aprendi a falar inglês fluentemente, eu fui aproveitado e o oficial de Relações Públicas já me conhecia dos tempos em que ele servia lá na COIS 1 como oficial, e eu era professor dele de inglês, ele me levou lá para as Relações Públicas. Então eu fiquei numa boa vida muito grande, porque a maior parte dos soldados que iam para lá, eles iam ser envolvidos com serviços de limpeza, varrer aqui, varrer acolá, tirar o capim que ficava no chão. O pessoal falava, capim na mão, o que é isso? Ficava tirando aqueles capins, aquelas plantinhas que nascem entre os paralelepípedos do curso. Mas o fato é que essa experiência no Exército foi uma experiência extremamente interessante. Eu fui promovido rapidamente, passei a cabo, e eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, porque tem muita gente boa que anda por aí que foi cabo no Exército. Um deles, inclusive, fez o autor da Segunda Guerra Mundial, era o cabo do Exército, e ficou muita besteira que ele fez, mas não é o meu caso. O que acontece é que a gente teve uma experiência muito grande, lidando com gente de todos os tipos, pessoas muito pobres, pessoas ignorantes, sargentos que perseguiam a gente, oficiais complicados, tinha gente de todo tipo, tá? E isso foi um ensinamento muito grande que me fez refletir da seguinte forma. Primeiro, quando se aproximou o momento de eu dar baixa, né? Que a minha baixa foi muito rápida, eu fiquei apenas 10 meses lá dentro, eu fiquei pensando, pô, será que eu fico aqui dentro? Será que eu vou engajar? Isso era uma grande questão, né? Quando você serve o Exército, se você vai engajar ou não, quer dizer, se você vai ficar dentro do Exército virando alguma coisa, se você vai permanecer dentro da instituição. Eu conheci muita gente, algumas que foram servidos junto comigo naquela época, que eu vinha reencontrar muito tempo depois. Eu já era o profissional de nível superior e esse cidadão continuava lá como suboficial ou primeiro sargento, depois de anos ficando ali dentro. Mas aí foi uma reflexão que eu tive e que me ajudou muito na minha vida, tá? Apesar desse sofrimento todo do Exército, de tirar serviço, ficar batendo continência para cá e para lá e tal, eu fiz a seguinte reflexão: será que eu vou querer da minha vida ficar obedecendo e servindo essas pessoas que eu considero pessoas desagradáveis às vezes? Não. Então eu vou estudar e não vou parar mais de estudar, tá? E isso foi o que aconteceu comigo. Eu continuei estudando, nunca mais parei. Depois que eu me formei, eu voltei ao quartel para levar convite de formatura. Quando eu me casei, levei convite de casamento. Eu tive aquela amizade de muitos e muitos anos que permaneceu. E o Exército me deu essa grande lição, tá? Eu acho que os jovens todos deveriam ter essa experiência de servir o Exército, primeiro por uma questão de disciplina.
aprender a ter disciplina com as coisas, aprender a obedecer para depois aprender a comandar. Para você aprender a mandar, você primeiro tem que aprender a obedecer. E hoje em dia, como os pais têm verdadeiro pavor que seus filhos sirvam no exército, eu recomendo que eles repensem isso, porque isso é uma experiência que não tem substituição, é uma coisa muito boa e vai valer a pena para a cabeça da criança, a formação dele, tá? É claro que vai encontrar lá dentro gente de todos os tipos, como eu falei. Tá? Algumas pessoas são espetaculares, outras pessoas são uns pilantras mesmo. Tem de tudo, tá? Tem de tudo lá dentro. E você vai ter contato com toda essa turma. Então, isso é um grande aprendizado para você. Então, isso aí serviu de base para outras coisas que virão depois e que eu terei prazer em contar a vocês nas nossas próximas histórias. Compartilhe, comente e não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. Obrigado aí pela atenção e hasta la vista.